Sajica, sou doutorando do programa de pós-graduação em arte. Minha orientadora é a professora doutora Sônia Chada. Hoje irei apresentar um artigo intitulado A Construção do Artista Contemporâneo, Percurso e Experiências no Mercado Musical Neotribal Paraense. Artigo este que é fruto da minha dissertação de mestrado, concluída em 2018. Bom, na minha dissertação eu tratei sobre um tipo de mercado musical que abarca artistas de diferentes gêneros musicais que se apresentam no mesmo evento. Todo o universo mercadológico formado em torno deste mosaico artístico que envolve produção, circulação e consumo da música, eu defini como cena musical neotribal, propositada como sistema de análise para percorrer por esses múltiplos locais onde ocorriam tais experiências. Três artistas foram escolhidos para o recorte etnográfico, que eu falarei mais adiante. Já dentro da cena, embora estes artistas tivessem uma breve noção sobre música, não havia formação acadêmica nem sistemática em instituições de ensino de música. Neste sentido, dado o relativo autodidatismo inerente à questão, o processo formativo destes artistas se dava por meio de acúmulos de conhecimento em ambientes propícios ao seu ofício, como bares, restaurantes, casa de shows, gravações em estúdios, apresentações em emissoras de rádio e televisão, entre outros. Com este fato, eu acionei como fundamento base alguns conceitos de John Black no livro How to Musical with Men, que teve sua primeira edição em 1979, em que o autor traça em um mesmo plano a discussão empreendida entre música, cultura e sociedade, com enfoque na música da sociedade sul-africana chamada Venda. O autor postula a importância do aspecto auditivo, o que ele veio a denominar escuta creative listening, seria a capacidade de perceber a ordem sonora, sonic order, atribuído um alto grau de importância não apenas no processo de produção musical, mas no ato criativo do ouvinte. Aqui reside uma das principais oposições de Black a respeito dos sistemas musicais ocidentais, que são pautados principalmente na leitura e escrita, estruturada nos testes de talento musicais que separam aspirantes a músicos em aptos e não aptos. Né? Aquela distinção que ele colocou entre música folclórica e música artística, abre aspas. Costuma-se ignorar a importância da audição criativa em discussões acerca da aptidão musical e, no entanto, esta é tão fundamental para a música quanto é para a linguagem. No que toca à genialidade precoce, o que importa não é tanto que alguns nasçam com dons aparentemente excepcionais, mas que a criança possa reagir à organização sonora da música antes que ensinem a reconhecê-la. Sabemos também que as crianças que não são precoces podem também reagir, ainda que possam não manter a mesma relação positiva com a música, nem tentar produzir a sua experiência. Em sociedades onde a música não é escrita, a audição culta e precisa é tão importante e tão sintomática da habilidade musical quanto a execução o é, pois trata-se do único meio de assegurar a continuidade da tradição musical. Então, já na questão do ouvido absoluto, a vivência dos artistas dessa cena, nesta tessitura, oportuniza processos de aprendizagem por meio de métodos não formais e informais peculiares, como o desenvolvimento da escuta, conhecido no meio musical como ouvido de músico, perdão, músico de ouvido, que é o sujeito que tem a capacidade de reproduzir instantaneamente o som ouvido. É pertinente frisar a distinção entre o ouvido absoluto e o músico de ouvido. Apesar de ambas remeterem ao mesmo escopo analítico, esta difere daquela no quesito desenvolvimento, já que um ouvido absoluto geralmente é associado a um talento natural concebido desde o nascimento. Já o músico de ouvido é calcado na prática constante, na evolução. E aqui, agora, a gente já começa a entrar nos artistas, né? Esse aqui é o Roosevelt Bala, baixista e vocalista da banda Zona Rural, idealizada com a principal
proposta de fazer um som eclético, diferenciado e com personalidade, que mesclasse o rock com outras sonoridades regionais, como carimbó, guitarrada, brega, e lá, bem lá no começo, né, com o country americano, que aqui eventualmente era associado ao sertanejo. Bala afirmou que seu envolvimento com a música começou desde a infância. Um pouco mais tarde, já dedilhando algumas notas no violão, começou a compor com sua primeira banda, mas sem nenhum auxílio didático, apenas ouvindo LPs, fato este que ele considera o melhor exercício para se desenvolver como músico. Abre aspas. Desde criança já estava tudo escrito. Ouvia muita coisa, rádio então, direto. Aos 9 anos já tinha uma coleção de LPs e compacto. Tirava as músicas no violão apenas ouvindo. Acho que grande parte do bom ouvido que tenho devo a estas sessões. Se hoje consigo fazer música, é graças a isso. Virei roqueiro com a Jovem Guarda. Fui me enturmando no meio musical, no meio rock. A minha primeira banda formada na escola, acho que eu tinha na época entre 14 e 15 anos. Todos começaram do zero. Ninguém sabia tocar nada. Fui promovido ao posto de vocalista, pois vivia cantarolando do estilo Robert Plant, o vocalista do Led Zeppelin. Ainda assim, ainda sem saber tocar direito o violão, me arrisquei a compor. Fiz riffs, arranjos, apenas ouvindo os caras e com conhecimento básico de violão. A entrevista foi concedida em dia 1º de fevereiro de 2017. Um dos requisitos básicos, né, para ter uma carreira com oportunidade neste circuito é ter este ouvido preparado, capaz de discernir e organizar o maior número de sons possíveis. Né? Então, o músico com esta aptidão ele é muito requisitado no mercado. Então, o segundo artista que a gente vai ver é o Marquinho, que é um dos principais artistas referência do pop paraense, né? Passou por vários momentos de transição entre as modas musicais que chegaram em épocas distintas em Belém, se adaptando ao que era posto, mas mantendo sempre as suas características, que ele considera incondicional. Aí, abre aspas. Anos 90, época da Axé Music, micareta, fora de época, tudo isso é uma invenção para ganhar dinheiro. Lógico, é um mercado que se abre, onde o mercado fonográfico se dá bem e as bandas também. E abre um mercado de trabalho para terceirizados. Todo mundo sai ganhando. Agora, poucas pessoas param para pensar como o artista tem que incorporar isso, né? A crista da onda, rapidamente, não somente tocar, mas incorporar expressões, gestos, maneira de cantar, maneira de se movimentar. Pega tudo isso e soma com a marca registrada do artista que tem que manter, independente da tendência musical do momento. A essência tem que estar lá. É um trabalho que poucos conseguem fazer bem feito. Então, essa entrevista foi concedida dia 18 de fevereiro de 2017. E o último artista foi o Bruno Rodrigues, né? Ele lidera uma das bandas mais representativas do gênero reggae da cidade, que é o Reggaeton, formado em 2009. Ele vem atuando em um mercado cada vez mais híbrido, né, como ele mesmo menciona, e ele fala, né, dessa necessidade de tocar cover pela grande demanda dos circuitos de festa da cidade, no qual predomina este tipo de modalidade. Abre aspas. Em Belém, a cena reggae geralmente é a cena cover. Quando a gente entrou neste mercado do reggae, sabíamos que tinha que fazer cover porque era o que se consome, na verdade. A cultura do DJ tocar ali e tal. Então a galera quer ouvir o DJ tocar. Então automaticamente a banda tinha que também tocar o que o DJ toca. A cultura de ouvir a música de fora sempre foi muito mais forte em Belém na cena reggae. Então, geralmente, as pessoas que vão à casa de show querem ouvir cover. Então, a entrevista do Bruno foi realizada no dia 12 de fevereiro de 2017. Então, conclusão do trabalho, nós constatamos a correlação das vivências experimentadas dentro das práticas musicais e as subsequentes adaptações face aos períodos regidos por diferentes gêneros em dada época e a volubilidade dos padrões com os quais se constrói o perfil identitário destes artistas. Também vimos que a falta de uma formação sistemática em música proporcionou o desenvolvimento de uma faculdade muito importante neste meio, que é a escuta aprimorada, ou como é conhecido de quem a detém,
um músico de ouvido. Quanto às tendências que orientam o mercado, vale lembrar que músicos inseridos dentro destes contextos têm um máximo de atenção quanto a isso, pois suas práticas exigem um nível de feedback diferenciado de outras modalidades musicais. Estas são as minhas referências, né? E eu gostaria de agradecer a todos e todas da organização da jornada pela oportunidade e a todos vocês que estão assistindo, aproveitem toda a programação. Muito obrigado, obrigado.